Vamos lá, Lucas capítulo 1. Versículo 5. Amém? Quem achou, diga amém. Ok. Vamos ler então. Capítulo 1, versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Agora o versículo 13. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhes porás o nome de João. Amém. Coloque a mão no seu coração. Amém. Diga-se comigo: Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, o meu coração está aberto a receber a tua palavra, os meus ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Senhor Deus, pelo teu Espírito, transforma a minha vida, faz da minha vida aquilo que tu queres fazer para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Amém e amém. Você pode se assentar. Obrigado. Irmãos, nessa manhã, o nosso tema é Eu creio, mas duvido. Eu creio, mas duvido. Alguns anos atrás, talvez eu tivesse uns 28 anos, faz muito tempo não, né? Alguns poucos anos atrás. E no meio que eu vivia entre alguns evangélicos cristãos, se dizia praticamente que o cristão não poderia adoecer, um cristão não poderia ficar doente, e se ficasse doente, ele deveria orar e através da fé ser curado, e que ele não deveria tomar remédio, porque se tomasse remédio era falta de fé. Havia um grupo cristãos que falava muito de fé, que tinha esse pensamento, que pregava desse jeito. Mas obviamente o que aconteceu? Muitos dos irmãos adoeciam. E quando adoeciam, obviamente alguns buscavam médico, tomavam remédio. Só que na mente deles ficava uma dúvida: será que eu não sou crente de verdade? Será que a minha fé é tão fraca, tão pequena? Porque eu tive que procurar o médico, tive que tomar um remédio. E parece que esse grupo de irmãos, eles não tinham na mente que Deus pode curar através da oração, através da fé, mas também Deus cura através de um remédio. Parece que esses irmãos não tinham esse entendimento. E hoje nós queremos refletir sobre a busca desse casal que nós lemos em Lucas 1, Zacarias e Isabel.
sobre a busca deles, a oração deles por um filho. E que vamos aprender que, mesmo tendo fé, muitas vezes nós passamos por dúvidas. E que isso é comum numa jornada longa de fé de cada pessoa que crê. Não é algo assim que acontece somente comigo ou com um ou com outro, mas é algo que acontece com todos os cristãos de modo geral. Então, na vida de fé que nós queremos viver, que nós buscamos viver, e isso nos leva a pedir, a orar, mesmo assim, nessa vida de fé, nós passamos por crise e dúvidas, por algumas razões. Então nós vamos repartir essa reflexão com vocês, falando de 3 aspectos desse tema, eu creio, mas duvido. E o primeiro é, na oração, lutamos contra a incredulidade, mesmo tendo fé. Quando a gente é muito novo e a gente está na igreja, a gente pensa que a gente é super crente. A gente crê assim, muitas coisas extraordinárias. E nós imaginamos muitas vezes que a fé é tipo assim, você, como Jesus disse, você chega na beira do rio, aí tem lá uma montanha, um monte, aí você diz, monte, lança-te no mar. Aí aquele monte, naquele momento mesmo, vai se deslocar e vai para o meio do mar. Irmãos, eu já fiz esse teste já, quando eu era novinho na fé. Eu cheguei na beira do rio, vi a montanha, lembrei do versículo de Jesus, disse, monte, vai para o meio do rio. Obviamente que não aconteceu, né? Eu fiquei assim meio perturbado um dia com aquilo, né? Mas, enfim, muitas coisas acontecem conosco que às vezes a gente duvida, a nossa fé tem um abalo e alguns por causa disso até não permanecem devido a esses acontecimentos. Agora, olha a promessa de Deus a Zacarias no versículo 14 do capítulo 1 de Lucas. Olha só o que Deus falou, prometeu para Zacarias. Versículo 14 ao 17. E ele te será motivo de grande felicidade e regozijo. Muitos se alegrarão com seu nascimento, falando do filho dele. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada. E será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então, Deus, depois de muito tempo, Zacarias, Isabel orando, o anjo Gabriel vem, se manifesta a Zacarias, e foi essa promessa sobre o filho que eles teriam. Uma promessa tremenda. Mas qual foi a reação? Qual foi a reação de Zacarias? Versículo 18. Lucas 1, 18. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Sou idoso e minha esposa é já de idade avançada. Então, apesar deles buscarem a vida toda um filho, buscarem o casal, ele buscando, até porque ele tinha os turnos, que ele era sacerdote, que ele ia para o templo, fazia os sacrifícios, e ele sempre orando, a sua esposa orando como casal, pedindo a Deus um filho, querendo um filho, clamando a Deus por essa bênção. Aí chega o momento então que a promessa, Deus vem, se revela a ele, dá uma promessa tremenda sobre o filho. E o que ele faz?
Ele duvida. Busca a vida inteira. Pede a Deus clamando de noite por um filho. Quando Deus vem e diz para ele através do anjo: você vai ter um filho e vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso, será usado poderosamente. Aí ele não acredita. Ele duvida. Como vai acontecer isso? Eu já sou velho. Minha esposa já tem uma certa idade avançada. Como é que vai acontecer algo desse tipo? Me parece que é meio impossível, anjo. Ô anjo, você não está vendo a minha situação, não? Você não está vendo? Você não conhece a minha esposa, não? Nós já somos já de idade. Como é que agora o senhor vem com essa palavra? Então ele duvidou. Ele teve incredulidade. Ele era um servo de Deus? Era. Diz o texto que ele era um homem, juntamente com a sua esposa, o casal era um casal exemplar. Segundo a lei, eles eram irrepreensíveis, faziam todos os pontos cerimoniais, obedecia tudo que se sabia sobre a lei. Eles eram alguém de destaque na comunidade, eram pessoas de oração. Ele tinha um ministério na casa do Senhor, ele era um sacerdote, era um homem e uma mulher de Deus, um casal que nós poderíamos dizer um casal abençoado. Eles tinham todas essas características positivas. Porém, por dois motivos, naquele momento, ele duvidou. E eu volto a dizer, duvidou por quê? Primeiro, como já falei, eles eram de idade avançada, eles eram velhos na cronologia da idade. E por outro lado, além dessa questão do tempo, Isabel era estéril. Se hoje, irmãos, muitas vezes para um casal ter um filho, às vezes é uma luta, é uma batalha. Não para todos, mas para alguns é. Imagine 2000 anos atrás. Como é que pode? Como é que seremos pais? Então, ele duvidou, teve dúvidas. Queridos, quando Zacarias lembrava que ele tinha sido jovem e que agora ele já era alguém idoso, quando Zacarias lembrou que sua esposa, a vida toda foi estéril, até aqueles dias, quando ele lembrava dessas coisas, quando pensava que ele até então não tinha recebido a bênção do filho, ele duvidava. Como posso ter certeza disso? É como se ele dissesse: não brinca comigo, não vem zombar de mim nesse momento. Olha a nossa situação, olha a minha idade, minha esposa sempre foi estéril. Irmãos, mesmo você tendo fé e orando, quando algumas coisas vêm à sua lembrança, você ora por algo, você pede a bênção de Deus, por certas necessidades específicas em sua vida. Aí você às vezes olha para o lado, olha para você mesmo, e aí isso tem trazido muitas vezes incredulidade ao seu coração, tem trazido dúvida ao seu coração. Será que vai acontecer isso na minha vida? Olha a minha família, como a minha família é problemática, como minha família é difícil. Às vezes você pode pedir uma bênção, uma provisão financeira, e você às vezes olha assim na sua realidade, e você olha assim: eu sou tão pobre, minha família é tão necessitada. Às vezes você quer um milagre de Deus no seu físico, e você olha e você pensa: eu sou tão fraquinho, minha saúde é tão debilitada, como é que eu vou sair dessa enfermidade, dessa doença na minha vida? Queridos, mesmo aquele casal vivendo essa experiência de olhar para si, de olhar para a sua realidade, e de que no momento duvidaram, mesmo que eles passaram por isso,
eles não deixaram de ser abençoados. Você pode dizer glória a Deus? Eles receberam a bênção de Deus. Deus nos abençoou com o filho, como havia prometido. Deus cumpriu a sua promessa sobre a vida deles, como Ele havia prometido. Então, muitas vezes, passarmos por dúvida, termos alguma incredulidade em determinado momento, queridos, faz parte do fortalecimento da fé na jornada, faz parte do amadurecimento, faz parte do crescimento espiritual. Você não precisa ser super, não. Deus abençoa pessoas que sentem suas fraquezas, que sentem suas dificuldades, mas continuam buscando, continuam crendo, continuam na sua presença. Você pode dizer amém, querido? Foi isso que aconteceu com esse casal. Deus nos respondeu. E no capítulo 9 de Marcos, no versículo 21 a 24, eu quero ler para vocês, diz assim: um homem que tinha um menino que sofria de epilepsia, era um pai. Jesus pergunta para ele: há quanto tempo ele está assim, o seu filho? E o pai responde: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele clama para Jesus. Aí Jesus responde para ele: se podes, se eu posso. Aí Jesus diz: tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu creio, mas às vezes duvido. Eu creio, mas quando eu olho para a situação dele, eu fico pensando: será possível? Até quando? Eu creio, mas eu sofro com essa realidade. Ajuda-me na minha incredulidade. Quantas vezes, queridos, nós cremos, mas nós precisamos que Jesus nos ajude em nossa incredulidade. Quantas vezes nós cremos, mas precisamos que Deus nos sustente em meio às circunstâncias. Muitas vezes você pode dizer: eu creio, mas os ventos são contrários e você precisa permanecer e clamar como aquele homem: ajuda-me na minha incredulidade. Queridos, quantos querem hoje ser ajudados na sua incredulidade, para que você receba a bênção do Senhor? Diga glória a Deus. Amém. Segundo ponto: a resposta de Deus às nossas orações fazem parte dos planos maiores de Deus, além dos nossos. Em algumas orações que nós fazemos, algumas orações, eu creio que não são todas, mas algumas, a resposta fazem parte de um plano maior de Deus, além dos nossos. E quando Deus tem um plano maior na resposta à oração que nós clamamos a Deus, então a resposta está na soberania de Deus. Porque Ele vai dar a resposta para cumprir um propósito maior, que não vai apenas alcançar a minha vida ou a sua vida, mas também vai alcançar outras vidas e outras pessoas. Então tem algumas orações, eu quero te alertar, algumas orações preciosas, algumas orações fundamentais para a nossa vida que nós clamamos. O tempo da resposta está condicionado à soberania de Deus. Então, se nós nos desesperarmos, se nós nos afligirmos, não vai adiantar. Se nós querermos que as coisas sejam logo, não adianta, não vai ser resolvido. Porque está na soberania de Deus. Deus tem um plano que aquela resposta que vamos ter não vai só nos abençoar, mas vai abençoar muitas pessoas ao nosso redor. No versículo 13 e 14 diz assim: mas o anjo lhe disse, Lucas 1, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida.
Primeira palavra que o anjo trouxe: não tenha medo. Porque, claro, aparece um anjo, não é todo dia que aparece um anjo na frente de alguém, mesmo um sacerdote. Então ele diz: não tenha medo, calma, né? Sou da paz, vim em paz. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, e ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento. Irmãos, eu creio que no primeiro dia que Zacarias e Isabel, talvez eles deram as suas mãos, depois de algum tempo que o filho não vinha, e eles juntos pediram: Senhor, queremos um filho, dá-nos um filho. E eles clamaram isso a vida toda. E eu creio que quando o anjo diz: a tua oração foi ouvida, eu creio que no primeiro dia que eles pediram, Deus ouviu a oração. No primeiro dia que eles clamaram. Mas depois de tantos anos, é que o anjo vem dizer: a tua oração foi ouvida. Por quê? Porque estava na hora da resposta, estava na hora da bênção chegar, estava no relógio de Deus marcado para aquele momento e para aquele tempo. Porque João, o filho de Zacarias e Isabel, não seria uma alegria apenas para a família, para o casal, mas seria alegria, seria prazer para muitas pessoas. E só a eternidade vai dizer quantas pessoas vão se alegrar pela vida de João Batista. Hoje eu me alegro com a vida de João Batista. E você? Quando você ouve as histórias, quando você lê na Bíblia, quando você sabe o que ele fez, o seu ministério. Aleluia. Glória a Deus pela vida desse menino. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quantas vezes, ao pedirmos algo a Deus com fé e muita oração, pedimos uma libertação, um livramento, pedimos uma provisão financeira, às vezes uma provisão sentimental, uma bênção para um projeto novo em nossa vida, e a resposta não vem no tempo que queremos. Nós queríamos que a resposta viesse para ontem, e já é amanhã, e até agora nada aconteceu. Quando isso está acontecendo comigo ou com você, o que vem em nossas mentes? O que passa em nossos pensamentos? Vem dúvidas. Será que o que eu estou pedindo, será que eu não tenho fé para receber? Será que a minha fé é menor? Aí você escuta alguém falando: eu pedi, Deus me deu. Eu pedi, Deus fez um milagre. Eu orei, Deus me atendeu. E você fica se perguntando: será que eu não tenho fé suficiente? Será que minha fé é tão pequena? Será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está ouvindo o meu clamor? Às vezes essas coisas vêm ao coração da gente e vêm à nossa mente. Será que eu tenho algum pecado na minha vida? Por isso que Deus não está me ouvindo, Deus não está me respondendo. Mas observemos algo com atenção na vida de Isabel e Zacarias, que pode nos ajudar. A aparente demora da resposta de Deus em responder a oração deles não era porque eles eram pecadores, não era porque eles tinham uma fé pequena, não é porque eles em algum momento pudessem até duvidar. Era porque Deus tinha um propósito de não apenas dar-lhes um filho, mas Deus estava preparando eles para receber um filho que seria um profeta de Deus. E um profeta de Deus que abençoaria a sua casa, que abençoaria Israel e que abençoaria todos os povos da terra.
Eles queriam um filho, mas Deus deu para eles um homem cheio do Espírito Santo, um homem usado, uma criança separada, algo extraordinário, algo que eles não podiam imaginar, algo que eles não vinha ao coração deles, que poderia ser desse jeito, mas esse era o plano de Deus. Era algo maior do que eles queriam e do que eles imaginavam, do que eles sonhavam com o filho. E eles entendiam a importância de alguém usado por Deus, de alguém nos caminhos de Deus, de alguém cheio do Espírito Santo, de alguém que obedecia a Deus. Eles entendiam a importância de um filho desse tipo. E foi isso que eles receberam. Queridos, o plano de Deus para responder a oração deles era maior do que eles pensavam e oravam. Mas Deus, de maneira soberana, tinha um momento certo para isso. Dentro do plano de Deus, grandioso, às vezes misterioso, mas maravilhoso, Deus tinha um momento de entregar a eles a bênção que eles tanto buscavam. Você pode dizer glória a Deus? A resposta que você busca de Deus pode parecer tardia, mas sempre virá na hora certa. Os planos de Deus para a sua vida são maiores do que você pode imaginar e do que você pode orar. Eles são maiores. Nossa oração é ouvida por Deus desde a primeira vez que nós clamamos. Você pode dizer glória a Deus? A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa nos ouvir. Desde a primeira vez que nós começamos a pedir algo importante, algo que realmente necessitamos, Deus ouviu e começou a ouvir. Mas a sua resposta acontecerá dentro dos propósitos de Deus, dentro da soberania de Deus, dentro do tempo e do horário que Deus estabeleceu. Você pode dizer aleluia. Deus tem o seu tempo de fazer, de trazer a resposta ao meu e ao seu clamor. Então isso significa que muitas vezes Deus não faz simplesmente como pensamos, Deus não faz como nós queríamos, mas Deus tem a sua maneira maravilhosa, grandiosa e misteriosa de responder ao clamor do meu coração e ao clamor do seu coração. Aleluia. Queridos, se a resposta de algumas de suas orações tem demorado, pode ser o caso que Deus, nos seus planos misteriosos, tem algo maior para a sua vida. Pode ser que a bênção seja maior do que você imagina. Pode ser o que Deus tem para você é algo que você nunca imaginou. Repita comigo assim: Deus tem algo melhor e maior para a minha vida. Levante sua mão e diga assim: Deus tem algo maior e melhor para a minha vida. Se você crê, dê um aplauso ao nome do Senhor e diga glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Em Efésios, no capítulo 3, 19 a 21, eu quero ler para você. São Paulo apóstolo escreveu assim: e conheceu o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Mais do que pedimos, do que imaginamos. Assim como Zacarias e Isabel
Se permanecermos em oração e servindo a Deus durante o tempo que a resposta ainda demora, no final Deus trará algo maior e abençoador para a nossa vida, que vai abençoar não somente nós mesmos, mas a muitos ao nosso redor. Você pode dizer amém? E eu quero repartir o último ponto, terceiro. Como aquele pai que clamou pelo filho e disse ao Senhor: me ajuda em minha incredulidade. Como você hoje está clamando a Deus: me ajuda em minha incredulidade. Eu quero dizer para você algumas coisas baseado na palavra de Deus e nesse texto de Lucas. Como é que nós podemos ser ajudados em nossa incredulidade? Ambos, Zacarias e Isabel, não abandonaram a sua fé, mesmo tendo dúvidas pelo caminho. Também como casal, não ter um filho, uma coisa que eles queriam tanto, isso poderia ter trazido conflitos no relacionamento. Tantas coisas podem trazer conflitos a um relacionamento de um casal. E muitas vezes não ter um filho pode trazer conflitos muito fortes. Mas eles não permitiram que a falta do filho trouxesse a eles um conflito e os separasse. Também esse casal, eles nunca deixaram a oração. Mesmo que a oração que eles haviam pedido a Deus era tão sensível e tão profunda e tão verdadeira, e mesmo que houvesse tantos anos e eles não tinham tido o privilégio ainda de terem um filho, mas isso não os fez parar de orar. Isso não os fizeram desistir da oração. Eles continuavam orando. E Zacarias, mesmo vivendo às vezes a incredulidade em alguns momentos, ele nunca deixou o seu ministério. Todos os dias, no tempo que era necessário, que era o turno do serviço dele, ele estava no templo oferecendo o sacrifício, ele estava ali no templo fazendo o seu ministério diante de Deus e das pessoas. Ele nunca desistiu, ele nunca parou. Queridos, diante desses registros bíblicos desse casal, nós podemos aplicar isso à nossa vida, à nossa fé. Então, persevere na fé, mesmo lutando contra a incredulidade. Persevere na fé. Se uma resposta a uma determinada oração que você tem feito não aconteceu ainda, isso não deve se tornar para você uma pedra de tropeço ou um motivo que leve você a deixar de crer totalmente ou de orar. Escute-me, isso aqui é muito importante. O cristão não limita a sua fé só para pedir algo para si. A fé do cristão não se resume em apenas buscar algo e receber de Deus. A fé e a oração do cristão, elas vão além disso. O cristão não só ora para pedir algo para si, o cristão ora para pedir pelos outros, interceder pelos outros. O cristão ora para agradecer por tudo que Deus tem feito na sua vida, apesar de ter algo que aparentemente falta. E finalmente o cristão ora para adorar, para engrandecer, para exaltar o Criador, para bendizer o seu Senhor e o seu Salvador. Ele não ora apenas para pedir, mas ele tem vários motivos para orar, e ele não deixa de orar. Ele permanece fiel a Deus em oração. Ele não se permite ser tomado por uma total incredulidade, não. Talvez ele tenha que dizer como Jó, que depois que ele perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu fazenda, perdeu saúde, e alguém disse para ele: Jó, nega esse teu Deus e morre logo, acaba com essa dor, com esse sofrimento. Ele disse: não, o meu Redentor vive, e eu sei que ele se levantará ao meu favor. Você pode dizer glória a Deus, querido? Persevere na fé. Não se
se deixe levar pela incredulidade por causa de uma oração que até agora não lhe foi respondida. No Salmos 106, o salmista escreveu assim, sobre Israel, 106, 12 ao 15. Então creram nas suas promessas, e a ele cantaram louvores, a Deus. Israel, a nação, saindo da escravidão, do deserto. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito, e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, pelo deserto, puseram a Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Obcecados por algo, obcecados por uma bênção específica, eles queriam comida no deserto. Eles não esperaram o plano de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus. Deus estava cuidando, mas eles disseram: queremos agora, queremos logo. Moisés, tu nos trouxe aqui para morrer nesse deserto, vamos perecer. Aí Moisés clamou a Deus, e Deus deu o que eles queriam, como eles queriam. Deus deu, mas não era no plano de Deus, não era no momento de Deus. E junto com a comida, eles receberam uma doença terrível, e muitos morreram, obcecados por algo. Queridos, não queira algo para a sua vida fora do tempo e dos planos de Deus. Um casamento fora do plano de Deus é terrível, irmãos. Dinheiro fora dos planos de Deus é terrível. Prosperidade financeira fora dos planos de Deus é terrível. Sucesso fora dos planos e do tempo de Deus é um laço para a morte, é um laço para a destruição. Não queira nada fora dos planos e dos projetos de Deus. Olha aqui para mim, irmãos. Não seja idólatra da sua necessidade. Não seja obcecado por algo de tal maneira que você perca sua fé em Jesus, seu tempo de oração, sua comunhão com a igreja e a sua família. O que adianta ganhar o mundo inteiro, receber algo, alcançar algo, se você perde as bases de toda uma vida? Queridos, não faça de sua necessidade ou desejo tornar-se o seu Deus. Nunca viva em função de uma necessidade específica, mas viva em função de sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador o tempo todo da sua vida. Lembre-se de uma coisa: quem tem Jesus tem tudo. Talvez você não tenha ainda algo que você deseja, que você precisa, e você acha que você está incompleto, mas não está. Se você tem Jesus, se você busca Ele, se você crê nele, se você louva Ele, se você adora a Ele, você vai perceber: quem tem Jesus tem tudo em sua vida. Paulo apóstolo diz: como nada tendo. Porque muitas vezes em viagens, em naufrágios, perseguido, como nada tendo, mas possuindo tudo, possuindo Jesus Cristo em sua vida, em seu coração, em seu destino, você pode dizer glória a Deus. Aleluia. Continue tirando seu tempo de oração na presença de Deus, mesmo quando parecer demorar a resposta. Todos os dias, Zacarias e Isabel, na presença de Deus, todos os dias. Talvez alguns diziam: você não tem filhos? Cadê os filhos? Ou talvez alguns chegassem na casa deles e perguntassem: cadê os netinhos? Talvez eles pensavam: nem filho, imagina netinho. Mas todos os dias orando, todos os dias crendo, todos os dias servindo. Todos os dias. Guarde seus sentimentos em relação à família,
mesmo que alguma coisa importante pareça estar faltando nela. Isabel e Zacarias não tinham o filho. Parecia que na vida deles havia uma lacuna. Mas eles nunca deixaram de se respeitar, nunca deixaram de se amar, nunca deixaram de caminhar juntos, de orar juntos, de estarem juntos. Guarde seus sentimentos em relação à sua família. Se alguma coisa está faltando, deixe que a presença de Jesus preencha. E confie nele para uma resposta no seu tempo, no seu momento, na sua soberania. Você pode dizer amém, querido? Terceiro, continue servindo a Deus no seu ministério na igreja. Não pare de fazer a vontade de Deus, de servir as pessoas na igreja, porque uma oração não foi respondida. Não fuja do seu chamado, porque você precisa se ocupar. Que a mente vazia é a oficina de Satanás. Se Deus te deu um ministério, um chamado, não desista de fazer, porque isso vai ser uma proteção para o seu coração. E se você abandonou, volte ao seu ministério. Se você nunca começou, comece urgente o ministério que Deus te deu, como Zacarias. Todos os momentos de servir, ele estava lá, sacerdote, fazendo sacrifício, servindo a Deus. Nunca desistiu. O filho não veio. Não, a minha família não aumentou, não vou ter posteridade, mas eu estou servindo ao Senhor, fazendo o meu chamado, praticando aquilo que Deus me chamou para realizar. Continue servindo a Deus no seu ministério, na igreja e as pessoas. Eu quero encerrar, irmãos, nesse momento. Hoje, você está passando alguma coisa na sua vida, alguma luta, alguma batalha. Talvez para algumas pessoas o que você está passando é uma coisa comum, é uma coisa da vida. Mas você sabe a dor que você sente, a angústia que você passa. E às vezes, como no caso de Zacarias, você pensa: como é que eu posso sair dessa? Como é que eu vou mudar minha vida, minha história? Como é que essa bênção vai chegar até mim? Parece impossível. E como aquele pai, hoje você quer dizer para Deus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda a crer, Senhor. Me ajuda a confiar que o Senhor já ouviu a minha oração. E o Senhor está do meu lado. E o Senhor tem uma bênção para a minha vida, eu sei, maior do que eu possa pedir, do que eu possa imaginar. Se você nessa manhã quer receber uma ajuda de Jesus para você lutar, continuar, apesar de às vezes descrer, eu gostaria que nós orássemos juntos nesse momento, pedindo ajuda do Senhor, ajuda do Espírito Santo, para que a gente não desista. Amém? Quero convidar você que quer orar comigo essa oração a ficar em pé nesse momento no seu lugar. E nós vamos pedir: Senhor, nos ajuda em nossa fraqueza. Enquanto a bênção não veio ainda, Senhor, me fortalece. Enquanto, Senhor, a vitória não veio ainda, me dê graça para permanecer crendo, orando, permanecer na comunhão do Senhor, da igreja, e a servindo as pessoas naquilo que o Senhor me capacitou para servir.